Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Eu vim aqui para postar a atividade de vocês, né? Desculpa a voz se estiver um pouco rouca, né? Mas aí eu, novamente, separei, né, as atividades, né, de legislação e de ética, né? Coloquei em dois tópicos, até mesmo para não confundi-los, né? Às vezes o pessoal acha que só está estudando uma coisa só, mas as duas estão muito interligadas, né? Igual um exemplo, não adianta eu ter uma então muito burocrática e ao mesmo tempo, se ela não tiver uma ética de trabalho bacana, né, não vai resolver nada. Então, ambas andam juntas. Isso vocês têm que ter em mente, que a ética de trabalho e a legislação de trabalho, modus operandi de cada empresa, elas têm que estar trabalhando juntas, entendeu? Por mais que eu esteja trabalhando em tópicos separados. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre arquivamento de documentos, né? Então, assim, que é um dos principais pontos hoje de quem trabalha no campo administrativo, né? Como gerir todos esses documentos, né? Então, eu trouxe aqui algumas práticas, claro que a vida acaba nos ensinando até mais, né? Mas eu trouxe aqui algumas práticas que a gente pode estar fazendo, né, na hora do arquivamento de documento. Alguns desses dados eu peguei do próprio projeto que está aberto, né, para qualquer um, né, do site da Caixa lá, tem um projeto, como que funciona o modus operandi dele para arquivar documento. E eles estão com um projeto de digitalizar algum desses documentos, né? Vou mostrar mais para frente por quê, porque tem documentos que têm uma certa importância que precisa ter um tempo maior para, para arquivar. Então, nada melhor do que você digitalizar todo esse material, né? Você criar um arquivo digital, porque se perder o, o, o escrito, você vai ter um material guardado lá. E, então, quero ressaltar isso, que algumas desses dados é do projeto mesmo da Caixa Econômica, lembrando que todas as empresas, elas não criam algo do nada. Então, elas se basearam em outras empresas para gerar esse material, né? É com base em pesquisa, possivelmente um banco privado, um Bradesco, um Itaú, tem um projeto muito parecido, porque as necessidades dos bancos brasileiros são parecidas. Então, eu achei interessante estar compartilhando isso com vocês. Vou passar para o próximo slide, pessoal. Então, olha só, eu falei com vocês que tem alguns documentos que eles precisam ter um tempo maior. Então, quis destacar, essa aí é uma das legislações, olha. Tem N processos que você vai ter dentro da empresa, vários artigos, né, voltado para o trabalho que você deve realizar para o seu cliente. Mas eu quis destacar esse daqui, ó. Prazo vintenário. Recusa impossibilita multa diária e descabimento de medida adequada, busca apreensão, presunção de veracidade, impossibilidade no processo cautelar de exibição, inteligência do artigo 359. Então, assim, algumas coisas assim a gente vai ler, não vai entender, mas o principal que eu trouxe para vocês, né, que eu anotei lá para vocês estarem destacado em linhas, está destacado com as linhas, exatamente para vocês entenderem um pouquinho sobre a legislação de arquivamento, né? Ó, é dever do banco
fornecer cópia dos documentos para que os clientes possam aferir a regularidade e exatidão do débito que se obrigou, independentemente de se tratar de contrato líquido ou não. O banco tem o dever de guardar os documentos referentes aos seus clientes, no mínimo, pelo menos prazo em que se estaria prescrita a prestação de o cliente obter a sua exibição, ou seja, 20 anos, né? Então, eu vou colocar isso em uma linguagem bem mais simples, né, só para a gente entender o que está acontecendo ali, né? Vou mudar de slide e eu coloco ali só para vocês numa linguagem mais simples, para a gente entender o que está acontecendo. Ó, decifrando os termos, pessoal, é dever do banco oferecer cópias dos documentos para que os clientes possam aferir a regularidade e exatidão do débito que se obrigou. É obrigação do banco ou de qualquer outra instituição que você gere um documento, você arquivar ele por um determinado período. Então, nesse caso específico, nesse tipo de contrato que possivelmente vocês trabalhando no banco, vocês vão ver que cada documento tem uma particularidade e o foco aqui é só a trajetória do arquivamento. A gente tem que estar guardando os documentos para apresentar para um cliente, entendeu? E cada um tem um período, né? Existe algo temporal ali para a existência daquele documento. Então, cuidado, né? Não é pegou um papel e jogou fora. Isso nós, como clientes, também temos que fazer. A gente comprou uma roupa, tem que guardar a nota fiscal. Enquanto não passar os 3 meses que eu comprei aquele produto, eu tenho o direito de recorrer lá no Procon ou até mesmo de forma administrativa, né? Ir na empresa e pedir para que o produto de longa duração, um celular, um computador, venha a ser trocado, mesmo que você não adquiriu a, aquela, aquele plano estendido que eles dão de seguro sobre o objeto. Você tem direito sobre esse produto, de um produto de longa duração, 3 meses garantido ali pelo Código do Consumidor. Estou dando um exemplo, né, por que se deve guardar a nota fiscal, né? E o banco também. Existem documentos específicos no banco que têm a sua importância e tem aquele período que deve ser guardado, né? Então, é muito bom ressaltar isso. Então, você tem a obrigação, né, de fornecer cópias dos documentos aos seus clientes para que ele possa acompanhar se todos os dados fornecidos pelo banco em relação às suas movimentações bancárias estão corretas. Então, o cara falou que lá o seu empréstimo ia gerar uns juros de R$ 3.000. Se você está pagando as parcelas direitinho, depois você vai lá e compara, vê que o valor está muito maior, se aquilo ali não foi apresentado de que não iria haver aumento nas parcelas, ia ser um valor fixo, então tem alguma coisa de errada, está tendo divergência, entendeu? Por isso que você tem que ter sempre uma cópia dos documentos para você acompanhar se os dados estão batendo direitinho. Segundo momento, outro é quando fala assim, ó, independentemente de se tratar de contrato líquido ou não. Quer dizer, que são os produtos que estão sendo oferecidos pelo banco, né, que vão ter essa característica. É isso que ele quer dizer. E o banco deve guardar os documentos referentes aos seus clientes.
no mínimo, pelo menos, num prazo. Esse prazo de 20 anos não é para todos os documentos, pessoal. Isso que eu quero ressaltar para vocês. Ele é um prazo de alguns documentos específicos. Então, assim, a ideia aqui é de mostrar a importância da gente estar arquivando o documento de forma correta. Perfeito, pessoal? Vou passar para o próximo slide, né? E assim, a gente vai batendo. Gerou dúvida lá na hora de realizar a atividade? Pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? Não vejo mal nenhum, né, em falar com vocês. Qualquer dúvida pode perguntar, não tem problema, tá bom, pessoal? Vou passar para o próximo slide. Então, olha só, quando eles criaram lá a Caixa Econômica, aqui para frente eu já começo a trabalhar um pouquinho do processo de arquivamento da Caixa. Então, quando eles criaram o projeto, o objetivo deles era o quê? Definir a estrutura e os critérios de avaliação do documento da Caixa, bem como valores a serem estabelecidos para cada tipo de documento produzido e acumulado pela instituição. É aquilo que eu falei para vocês, pessoal. Por isso que nem eles mesmos detalham, dá exemplos desses documentos, porque todas as instituições estão avaliando o grau de importância e o período de cada documento. Então, isso daí, hoje, eu posso falar que um documento é importante, mas quando eles analisarem lá que dá para ser registrado tudo num sistema, eles não vão mais precisar do documento. Então, por isso que hoje fica difícil você pautar quais documentos. Todas as empresas estão reavaliando quais documentos que devem ser guardados por um prazo maior, de acordo com as legislações vigentes no nosso país, entendeu? Então, todos eles estão sendo analisados. Identificar os tipos de documentos considerados de guarda permanente e aqueles passíveis de eliminação. Exatamente complementa o que está em cima. Eu tenho que ver quais documentos que têm que ser guardados permanentemente e os documentos que são cabíveis de eliminação. Um exemplo disso eu posso passar para vocês. Ó. Exemplo, vamos dizer assim, eu tenho meu cliente no banco. E isso é comum em todos os bancos brasileiros. Eu falo brasileiro porque em alguns lugares tem outros documentos que vão ser cobrados. Mas no nosso, para abertura de conta, o CPF, identidade, né? Você vai ter que apresentar um comprovante de residência. Esse é o documento básico: CPF, identidade, comprovante de residência. Se for para uma linha de crédito, você tem que comprovar sua renda para que eles possam calcular o valor do seu limite de crédito. Então, por aí vai, pessoal. Então, documentos pessoais do cliente, você tem que ter guardado na sua instituição. Hoje, alguns bancos estão digitalizando. Eles vão lá, digitaliza seu CPF, identidade. Então, isso daí é o quê? É um documento de guarda permanente, né? Ele não pode ser eliminado. Você não pode chegar lá, dependendo da conta, um tempo atrás, né? Pedir até foto, né? Eu acredito, para você olhar o cliente e identificar, né? Porque hoje eu fui fazer igual minha conta lá no Santander para o trabalho, precisei fazer uma atualização, foi escaneado o meu rosto, a minha mão, o pulso, né, as minhas digitais. Olha como é que vai mudando. Mas são dados pessoais permanentes. Isso tem que estar sempre lá no banco. Reduzir o atual volume documental da instituição. Todas as empresas hoje querem reduzir papel, não só pelo lado ecológico, pessoal. Imagina um país como o nosso, 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, e futuramente ter que guardar papéis de todo mundo, né?
Porque hoje uma criança já começa a ter o CPF, identidade, desde novinho, né? Alguns recebem já a pensão do pai, da mãe, então ele já tem ali alguma movimentação bancária ligada ao nome dele, né? Tanto a questão do Bolsa Família mesmo. Então, você vai ter sempre ali já uma movimentação de documentos em relação àquele possível novo cliente amanhã. Então, esses documentos geram volume, entendeu? Por isso que hoje as empresas estão pensando cada vez o quê? Reduzir, comprimir esses volumes. Então, cada nova criança que nasce, mais um documento que vai ser impresso, mais algum arquivo vai ser gerado em relação àquele novo indivíduo. E imagina no banco como que isso deve estar uma loucura, né? Então, as empresas pensam em quê? Em reduzir os seus arquivos. Trazer maior eficiência administrativa e agilidade na recuperação dos documentos e das informações. É muito mais simples, pessoal. Eu entrei no computador, digito o nome do cliente, aparece os dados dele todinho, CPF, identidade, tudo lá, já os documentos registrados. Isso é excelente. Desculpa. Excelente, né? Mas pensa com vocês. É uma coisa que vocês já têm que ir pensando. As empresas, elas estão querendo reduzir esses materiais. Então, os funcionários que ela busca têm que ter o quê? Habilidades na área de informática, pessoal. Então, isso aí, vocês, como jovens, já têm que pensar. Se eu não tenho um curso legal de computador e tudo mais, é uma coisa que eu tenho que fazer se eu quiser seguir essa carreira, né? Se eu não tenho, eu estou um passo atrás de quem já tem. E tudo isso, pessoal, qual o objetivo? Reduzir custos, né? Então, é isso que eles estão pensando, reduzir os custos da empresa. E a tabela de temporalidade é aquilo que eu falei para vocês. É analisar cada documento e ver quanto tempo que ele precisa ser arquivado ou não, de acordo com a nossa legislação brasileira, né? De acordo com cada característica, com cada contrato, com cada produto vendido pelo banco. Então, pessoal, eles dividiram lá, né, em 3 partes: arquivo corrente, arquivo intermediário e o arquivo permanente, né? Então, depois vocês podem ler com calma, né? E se gerar alguma dúvida nessa parte, porque está bem explicadinho, eles usaram até um texto de linguagem bem simples, né? Então, se gerar alguma dúvida, pode me perguntar lá no Zap, troco essa ideia com vocês, tá bom? Mas é porque eles deixaram bem explicadinho ali, né? E quero bater os 3 tópicos que eles colocaram aqui. É importante levantar que nenhum documento deve ser conservado por tempo maior que o necessário. Mais uma vez, eles estão analisando quanto tempo que tem que arquivar cada documento para que eles não fiquem ali documentos desnecessários. Igual, o cara foi lá, um exemplo, pessoal, de documento permanente. Lembra que eu falei que a criança teve que deixar lá o CPF, identidade, possivelmente, na época que a mãe foi fazer um cadastro na Caixa para receber pelo Bolsa Família. Algum documento desse cliente, eu acredito que o banco tenha que gerir. Aí amanhã esse menino cresceu e quer abrir uma poupança na Caixa. Poxa, já tem um documento dele lá, entendeu? Exemplo, já tem um documento dele lá. Eu teria que ter um jeito só de atualizar os dados desse cliente. Não precisar abrir tudo de novo, pedir para ele levar documento lá, abrir uma conta. Eu simplesmente já aproveito os documentos que eu já tenho e só atualizo os dados dele
com as novas informações que eu ainda não tenho. Né? E amanhã esse cara quer abrir uma conta corrente, ele tem que levar lá documento de novo, ele tem que levar tudo de novo. Aí o cara quer fazer um empréstimo, ele tem que levar o documento de novo, ele tem que levar os dados de novo. Então, pessoal, isso está gerando o quê? Um acúmulo de dados dentro do banco, entendeu? É isso que eles estão analisando. Então, ó, controle do processo, pontuação do documento, orientado ao emprego de suportes adequados ao registro da informação, né, o que eu estava acabando de explicar, né, você gerar um acúmulo de informação, esses dados teriam que já estar interligados, né, o aumento do índice da recuperação da informação, quer dizer, você está lá com um cliente que já foi seu cliente, se você já tem parte dos dados dele, ele teria que ter automaticamente um reaproveitamento desses dados, né? Uma recuperação mais rápida, né? E também recuperação de informação é se você perder, né? O banco tem vários servidores hoje que possivelmente deve ter algum sistema de nuvem. Guarda isso daí, pessoal, se vocês quiserem anotar, porque a revolução 4.0 da indústria, né? Tudo vai precisar de um arquivamento digital. E por isso que a gente fala muito de nuvem, né? Nuvem são como se fosse HDs, né, do nosso computador, só que ele está todo interligado à internet. Vantagens, né? Você pode ter infinitos dados armazenados. Desvantagens. Um hacker, alguém entrou na sua empresa, invadiu, você perdeu tudo. Então, eu preciso aumentar a minha segurança digital. Garantir condições de conservação dos documentos de valor permanente. Isso quer dizer, os documentos que realmente deveriam estar guardados lá de forma permanente, às vezes você tem perdas por documentos que não têm necessidade para aquela instituição, né? E a redução ao essencial da massa do documento, dos arquivos e, consequentemente, a aplicação de espaço físico. Quando ele fala massa ali, né, está ligado também ao volume que aquele objeto ocupa dentro da minha instituição. Aquilo ocupa um volume. E aí eu vou o quê? Ter que aumentar cada vez mais o tamanho do meu banco para que eu possa armazenar mais papel. Então, é isso que as empresas também estão batendo, né? Então, pessoal, eles pensaram em três tipos, né, o local de arquivamento. Antes, a gente vai ver depois o procedimento normal, né, que é em arquivos, pastas e tudo mais. Mas algumas instituições, como já estão digitalizando, né, esses arquivos, eles vão ter, assim, além do papel, né, que eles já utilizam, o CD, o DVD, né, que são os mais comuns dentro das instituições. Aquilo que eu falei, né, de reconhecimento de algumas coisas, fotografia digital, isso tudo, eles estão analisando. Mas antes de entrar na parte digital, a gente está vendo o analógico, né? Onde que eu posso tocar, né, nesses arquivos. Né? Por mais que eu não possa tocar num arquivo que está num CD ou num DVD, eu toco no pendrive, no CD, eu vejo o CD, entendeu? Aonde que eu posso recuperar esses dados, né? O meio digital, que é o que eu falei com vocês, né? Nuvens, que eles estão fazendo, né? Que é onde eu coloco ali armazenamento por sistema computacional. Normalmente está em nuvens, né? Então, isso daí é um meio digital. Então, assim, hoje já tem como você até colocar uma assinatura digital nesses documentos e tudo mais. Então, o híbrido.
documentos que exigem tanto uma parte digital quanto também uma parte física, uma parte impressa, uma parte que vai ser guardada. Então, isso daí é os 3 pontos, é os 3 locais de arquivamento que hoje eles estão analisando. Mas, ainda, em todas as instituições, tem os locais físicos de arquivamento. Por mais que eu passe tudo para CD, por mais que eu passe tudo para pendrive, esses formatos aqui podem alterar um pouco, mas vão continuar sendo o mesmo. O armário, onde você guarda as suas gavetas, e dentro das gavetas você tem pastas, né, que estão separados ou por ordem vamos dizer, se fosse empréstimo, lá tem todos os clientes que fez o empréstimo no dia tal por ordem alfabética, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque todas as pastas, arquivos e armários, eles têm os nomes. E esses nomes é o que eles vão indicar a ordem com que os documentos vão estar guardados ali dentro. Então, pessoal, dentro dos armários vão ter as gavetas, dentro das gavetas vão ter as pastas, e as pastas vão ter ordens. As gavetas vão ter ordens, e os armários vão ter que ter ordem também, né? E essa ordem é pelo seguinte critério, deixa eu colocar mais para frente. Métodos de arquivamento. Então, nós temos aqui arquivamento alfabético, que simplesmente utiliza uma ordem alfabética para ser registrado. Normalmente, para dados de clientes, né, vai estar por ordem alfabética. Ordens numéricas, onde os arquivos vão ter significado. Você vai olhar, eu coloquei ali, ó, vai ter um significado oculto, igual quando eu olhasse ali o número 2, nesse mesmo exemplo aqui, ó, você vê que tem lá o quê? Cursos. Quando eu coloco 2.1, já é um outro tipo de curso, é graduação. Quando é 2.2, especialização. Então, é como que cada pasta vai estar organizado dentro do arquivo cursos, né? Então, olha que legal, né? E eu coloquei aqui 3 exemplos de como que poderia ser arquivado numericamente, né? Um arquivo ali, né? Um arquivo dentro as pastas dentro do arquivo, desculpa. Pessoal, o geográfico, quando você fala de regiões, né? Paraíba do Sul, Rio, se eu tivesse uma agência central aqui próximo, que, vamos dizer, fosse em Petrópolis, pegasse Paraíba do Sul, Três Rios, Areal, você ia ter uma pasta lá, possivelmente separado pelas cidades, para que você soubesse dados individuais de cada cidade. Desculpa, pessoal, porque vai dando falta de ar. Por assunto, né? Pode ser que você tenha algum tipo de assunto específico dentro do banco que precise ser nomeado por assunto. Exemplo, não sei se eles organizam hoje por esse tipo de assunto, mas se tivesse lá uma pasta chamada empréstimos. Dentro dessa pasta, não. Você tem lá um arquivinho chamado empréstimo. Dentro desse arquivinho tem o nome de todos os clientes que fez o empréstimo, talvez naquele dia, naquele mês. Então, você poderia separar essa pasta por assunto. Desculpa, pessoal. Os outros eu coloquei somente por curiosidade, mas vocês podem pesquisar também, né? Tem bastante vídeo no YouTube, né, que explica um pouquinho. Foquei ali nos outros, porque é o que a gente vê normalmente, até dentro do computador mesmo, a gente segue aquele tipo de organização, né, numérica, alfanumérica, às vezes por
por região, por assunto, mas pode ser que os outros também sejam importantes. Isso depende de cada instituição, e cada instituição ela muda o escopo dela todo ano, a forma que ela se organiza. Então, isso daí não tem como eu falar genericamente, né? Por quê? Isso depende de cada gestor que está ali na instituição. Por isso que eu falei dos 4 primeiros, né? Numérico, alfabético, né? Por assunto e por geográfico, porque isso daí é comum em qualquer empresa, né? Qualquer empresa vai ter um tipo de organização voltado para essa parte. Mas as outras, claro, que podem ser utilizadas sim, mas depende de cada instituição, entendeu? Cada instituição adota seus métodos de organizar. E acabamos essa parte de arquivamento. Pessoal, se vocês depois tiverem dúvidas, passem para mim que eu puder ajudar vocês, né? Vou estar aqui disposto a tirar qualquer dúvida. A atividade de ética, pessoal, o que eu fiz? A parte de ética, normalmente eu gosto de trabalhar com vocês na prática, né? No primeiro momento, né, aquelas 2 primeiras aulas que eu falei com vocês que eu trabalharia a ética, eu iria trazer os assuntos, tentaria captar de vocês as experiências que vocês já trazem da vida de vocês, né? Talvez a gente simularia uma situação de ética para ver, né, aonde que a gente pode melhorar algumas práticas nossas da vida. E agora eu trago um vídeo explicativo que algumas empresas utilizam, né? É claro que cada empresa vai ter um treinamento mais detalhado, né? E eu vou pedir para vocês analisarem. Vocês vão ver que alguns pontos estão ligados à vestimenta, né? Que pode levar a um transtorno, talvez, da mulher sofrer alguns tipos de assédio dentro da empresa. Outros vão estar ligados a redes sociais, como Facebook, WhatsApp, né? Que pode também gerar pontos muito críticos dentro da empresa. Então, muitos estão optando até por não ter mais redes sociais devido a esses problemas que geram dentro do trabalho. Então, principalmente na área administrativa, pessoal, que você tem contato com muita gente durante o dia, né? Então, eu, por fim, né, termino aqui, deixo para vocês o link aí do vídeo para que vocês possam ver esse pequeno treinamento, né? E dentro desse treinamento eu coloquei lá as atividades para vocês focarem já, vocês querem, o que vocês perceberam nesse treinamento, o que vocês tiram de lição para a vida de vocês, entendeu? Principalmente para trabalho, entendeu? Tirem esses pontos do que vocês precisam melhorar para o trabalho de vocês, tá bom, pessoal? Ó, desculpa a demora, mas realmente eu não estava bem, né? Ainda não estou bem, né? Estou me recuperando, mas desejo a todos vocês um excelente dia e um excelente decorrer de semana, tá bom, pessoal?